Pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Quando a gente fala em solidez, a Andrade Marinho é referência. São 30 anos de história na área da construção e os números falam por si. Cada empreendimento entregue se transformou em mais do que uma construção. Se tornou um compromisso cumprido. E dentre tudo isso, sabe o que mais nos orgulha? Os clientes que voltam a investir conosco. Eles sabem que, aqui, o compromisso vai da fundação até mesmo depois da entrega. Com Andrade Marinho, cada metro quadrado é planejado com responsabilidade e confiança. Sejam bem-vindos aqui no 154º Papo com Café. E o nosso convidado hoje é o patriarca desse podcast fantástico do mercado imobiliário, Guga de Macedo. Ô Paulo, muito obrigado pelo convite, né? Estou me sentindo assim lisonjeado de sentar nessa bancada aqui, só que dessa vez como convidado. E assim, 3 anos de podcast, né? 154 episódios e pela primeira vez eu sendo convidado aqui no Papo com Café. Muito bom de verdade. Pois é, Guga, eu cantei essa pedra e você concordou, né? Você achou bem legal e você sempre inovando, né? Então a gente resolveu... Mas a ideia é sua, pô. Mas é isso aí. Mas, Guga, vamos lá. As pessoas lhe conhecem do mercado imobiliário, Guga de Macedo, Gustavo, né? É um cara que está sempre aí nesses eventos, né? Fomentando o mercado. Mas ninguém conhece o Guga, o Gustavo, o Guga, que aí eu vou lhe perguntar e você vai me falar. O Guga, filho de... Milton Simão e Dona Messia. 2 figuraças. 2 figuraças, 2 músicos, né? E casado com a senhora Cibele. Santa Cibele. Santa né? Cibele. E aí vem uma turma boa aí, viu? Que é Rafa, né? que é um guitarrista fantástico, um músico maravilhoso aí que tá viajando o mundo todo. E teve aqui semana passada aqui, mas foi muito rápido. Eu fiquei com o Rafa, eu acredito que não deu 30 minutos que eu tive com o Rafa aqui. Pois é. Aí vem Manu, que Manu é uma garota fantástica também. Os filhos de Guga são pessoas super interessantes. surfista, professora de surf, mãe do Nauê. Pois é, vai chegar no Nauê, viu, Guga? E Manu é interessante, né? Porque Manu é uma pessoa totalmente voltada para um universo, né? Uma atmosfera atual que o mundo todo está buscando e ela está bem à frente disso, né? Porque ela procurou escolher a qualidade de vida
e ela viaja aí por vários pontos do país e do mundo. É uma pessoa super viajada, ela tem vários projetos maravilhosos, né? Então, assim, os filhos de Guga são figuraças, né? Ela tá no Ceará agora. Ela voltou de Portugal e eu ainda... Manu já voltou de Portugal, já deve ter uns 2 meses. E eu ainda não consegui encontrar com ela. Pois é, ela é No dinâmica mundo, tá no demais. mundo. No mundo, é uma figura do mundo, surfa todos os points e desenvolve vários trabalhos assim fantásticos. É uma pessoa diferenciada também, né? Também. E aí vem Guga, o próximo filho. O Dudu, né? O Eduardo, que é um garoto aí de 11 anos, é a raspa do tacho. A raspa do tacho, o fim de rama, como é. a gente fala aqui, né? Jogador de futebol. Serelepe total, né, Guga? Total. É um garoto que não para, Guga, para acompanhar ele, se vira nos 30, um ABCdista aí de carteirinha, né? Isso é bacana, Paulo, porque assim, Dudu se apaixonou pelo esporte desde cedo. Eu não precisei apresentar a ele. Esse é meu time que eu torço, né? Dudu já nasceu ABCdista e é muito bom porque assim, a criança precisa nos dias de hoje ter essa ligação com o esporte, né? Então, muito bem. Todos os filhos têm esse bracinho no esporte aí. Pois é. Aí vem outra galera, que são os netos, né? Aí Guga tem um neto, que ele é o primeiro neto de Guga, que ele canta, que ele toca, que puxou o pai, né? Que escreve pra caramba, escreve muito bem, tem um olhar muito bacana pra fotografia e tá agora fazendo um intercâmbio na Inglaterra, né? Que é o João Dallas. Falei com ele ontem e eu perguntando para ele assim, como é que estava sendo mágico essa experiência, né? Que tá vivendo com 15 anos de idade, vivendo sozinho, né? Lógico, no intercâmbio e tudo, mas assim, vivendo sozinho. Bem assessorado, Bem assessorado, né? e um garoto incrível. Um cara que gosta muito de ler, fora da curva total. Muito bem. E vem o Nauê, que é o filho da Manu, que mora hoje em Portugal, né? Quase um surfista profissional em Ericeira. já. E eu falando com ele agora, antes de chegar aqui eu estava falando com ele, estava conversando com ele, porque tá tendo um campeonato lá em Ericeira, e ele é sub-11, né? Mas ele é campeão lá na categoria sub-12 e sub-14 em Portugal. E ontem ele estreou um campeonato lá na categoria Open. E ele mandou os vídeos, as ondas são assim, gigantes. Eu vi. Né, para um molequinho. Um negócio assustador. Aí ele fez, o mar tava pesado, não consegui passar não. Fiquei em terceiro na bateria, eu disse, mas categoria Open, cara. Os caras muito mais velhos que você, muito mais experiente, né? Tu um pequenininho, né? E assim, ele fez, mas eu tirei na última onda um 3 e pouco, precisava de um 4. Eu fiz, caramba, olha aí, bicho, né? Pois é, vale a pena ressaltar que ele começou a surfar em Baía Formosa, que é o quintal do surfista, né? Mais conhecido hoje, um dos mais conhecidos do mundo, que é o Ítalo, né? Uhum. E na Pipa, né? Que foi praticamente onde ele passou a infância toda, quase na Pipa, né? E assim, na verdade, se a gente for contar realmente o tempo de surf, Manu surfou grávida até os 7 meses. Então, assim... Já nasceu, já... Ele já nasceu, né, com o pezinho na prancha. Pois é, Guga. Então, essa família é maravilhosa. Os seus pais, eles são de Cruzeta, né? Meu pai é de Cruzeta, né? Minha mãe é aqui de Natal. Sim. Mas a origem da família da minha mãe é de Açu. Sim. Por parte do meu avô e por parte da minha avó, minha bisavó italiana, fez essa aventura de vir da Itália para cá de navio, chegou aqui com 3, 4 anos de idade. Então, assim, tem sangue quente pra caramba nas veias aí, né, dos italianos, misturado aí com o seridoense, com tudo isso aí. Pois é uma família de musical, totalmente musical, a família de Guga, né? Ele tem 2 irmãs, né? 2 irmãs, isso. 2 irmãs, e essa turma quando se junta, gente, é só
é som, é instrumento, é uma verdadeira festa, né, Guga? Isso é muito bom, cara. A gente nasceu e viveu nesse universo musical e com essa liberdade de praticar esporte, porque você também é surfista, né, Guga? Você começou a surfar, acho que tinha 12 anos, 11 anos. Não, 10 anos. Pois em 79, quando eu fui morar em Ponta Negra. Pois é. Então, eu tô com 55, então há 45 anos atrás eu tava dentro d'água. Essa turma aí herdou essa origem, né? De surf, esse legado fantástico. A gente teve a oportunidade de conhecer Ponta Negra numa época mágica, né? Sim. Foi quando a gente chegou lá. Então, assim, ter essa oportunidade de ir pegar onda de manhã e de tarde para aula, ou então gazear a aula junto com o Joca Júnior e todo mundo para a gente pegar onda, foi incrível, foi muito bacana. É por isso que você tem essa paixão hoje por Ponta Negra, né, Guga? Você é um defensor de Ponta Negra, é um defensor da natureza, é um cara que procura entender toda essa dinâmica do mercado imobiliário, gosta muito de política, né? É um cara que gosta de política de verdade. Gosto, de verdade. E sou um amante de Ponta Negra, porque, assim, é um lugar que... São poucos os lugares no mundo igual a Ponta Negra, né? Ponta Negra tem uma beleza natural incrível, tem um povo extremamente acolhedor, isso eu falo de quem tem a raiz de Ponta Negra. E quem habitou Ponta Negra, né? Porque, assim, o conjunto Ponta Negra é um dos maiores conjuntos habitacionais do país, né? Não se compara com Cidade Satélite aqui em Natal, que já foi o terceiro maior conjunto habitacional da América Latina, né? Então, assim, o que a gente vê é que, assim, essas pessoas chegaram ali e se apaixonaram. O Suzano Mota, que é publicitário, ele está lá em São Miguel do Gostoso, ele conta uma história que isso retrata bem o que é Ponta Negra. Que o pai dele comprou uma casa lá, recebeu uma casa, e o pai dele era corretor, saía para ir vender os lotes, deixava a placa lá de vende-se da casa. Quando o pai dobrava a esquina, os meninos tiravam a placa e só botavam a placa de novo à noite, né? Então, assim, não aparecia comprador para casa, né? Porque ninguém queria sair da casa. Bem. Então, assim, isso retrata o que é Ponta Negra. Pois é. E dentro dessa linha de raciocínio de Ponta Negra, de Natal, esse mundo que se você gosta, que é do mercado imobiliário, tem aí o plano diretor que chegou, né? A gente vem discutindo isso há muito tempo. E agora, como é que você está vendo esse resultado do plano diretor? Olha, realmente, Paulo, a cidade está respirando as mudanças junto ao plano diretor? Assim, o plano diretor ele traz primeiro uma segurança jurídica para o investimento, né? Ninguém pode achar que, assim, o investidor quer só a certeza do resultado positivo. Não, mas ele quer diminuir o risco dele, do negócio. Então, a segurança jurídica, ela traz a certeza de que eu vou investir e que eu tenho a possibilidade de dar certo naquele empreendimento. Com essas mudanças no plano, com esse novo ordenamento da cidade, isso faz com que a gente volte a ter o incorporador com interesse de investir em Natal. Ainda falta crédito para o médio padrão. A gente tem aí a escala do alto padrão funcionando muito bem na cidade. Isso a gente pode ver pelos condomínios horizontais, os condomínios a preço de custo, né? Obra a preço de custo, que o que é colocado no mercado é vendido. A gente está falando aí de uma prestação média de um apartamento, fazendo linear, né? De um apartamento de R$1,5 milhão, para o cara pagar em 48 meses, de R$30 mil, R$32 mil mês. Então, assim, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mas o mercado Natal mostra que a gente tem esse público e, assim, vive muito bem. O Minha Casa Minha Vida não funciona melhor em Natal porque a gente tem muita dificuldade de implantar empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em Natal. As avaliações em Natal são muito baixas e a gente tem dificuldade de viabilizar obras aqui. Por isso, essa demandada da população para São José de Mipibu, para Macaíba, para Extremóis, porque lá se consegue produzir, se consegue colocar produtos e tem uma demanda gigantesca. Com isso eu chamo a atenção aí, a gente tem discutido
Eu fico muito feliz porque na Câmara foi criado aí uma discussão sobre a habitação em Natal, né? Discutindo aí até fundos de habitação da Prefeitura, junto com o Sinduscom e tudo isso, porque dá uma esperança da gente ver a Ribeira sendo revitalizada, o Alecrim, o centro da cidade, porque são bairros que estão prontos, tanto com disponibilidade de terreno, como disponibilidade de prédios para retrofitar e você poder ofertar aí o Minha Casa Minha Vida em Natal. Você bate nessa tecla já faz muito tempo, né, Guga? Em relação a habitar Ribeira, habitar a cidade alta, né? Então é uma coisa que você deslumbra isso e vem batendo nessa tecla há muito tempo. Né? Quando eu escolhi ser corretor de imóveis, eu escolhi não ser só um tirador de pedido, né? Um cara que está ali preocupado em saber como é a tabela, e saber como é que é o empreendimento, ou saber como é o imóvel. Eu tive a oportunidade de sentar à mesa com muita gente bacana que pegava um terreno, discutia o que é que ia nascer ali, e vi muita gente discutir sobre cidade. O que precisa ter uma cidade, o que precisa ter um bairro. Ainda senta, né, Guga? Você está sempre assim no meio. Eu sempre estou buscando, eu tenho essa sede, essa vontade de aprender com isso. E uma coisa que esse tripé não mudou, de que você precisa ter gente morando, gente trabalhando e gente servindo. Né? Então, assim, serviço, moradia e comércio. Você precisa desse tripé para que um bairro tenha sustentabilidade. Antigamente, a gente tinha os bairros que não tinham... Eles tinham uma única função de dar moradia. Né? E tudo acontecia num centro geográfico da cidade. Né? Sim. Então, isso era aqui em São Paulo, no Rio, Recife. Tudo acontecia no centro das cidades. Só que a população começou a crescer muito nos bairros. E começou a ter gente que não saía do bairro durante o dia. Então o cara precisava ir no mercado, na padaria, numa farmácia, né? Coisas que eu não precisava mais ir ao centro. O que é Petrópolis hoje, do lado do centro. Exatamente. Você vai a pé e volta a pé. Faz tudo. 2 quilômetros ali, 1,5 quilômetro, eu acho, né? No máximo. E os arquitetos, os urbanistas começaram a entender que as cidades não deveriam ser construídas para carros. Sim. Né? E sim para pessoas. Então, o conceito de que você está num ponto e que se você fizer tudo que você precisar de 10 a 15 minutos a pé, é um sucesso. Sucesso. Né? E aí a gente vê os bairros... Europa. Né? Você vê os bairros tradicionais, até nos bairros mais simples. É como uma cidade do interior. Sim. Né? Uma nossa cruzeta ali, que você anda ela toda a pé e você encontra tudo. E tem qualidade de vida, porque a pé você encontra um amigo, um colega, vai ali, conversa com o seu Chiquinho da banca, muito bem, com o dono da bodega, né? E aí você tem essa interação para o idoso também, para o jovem, né? Isso. É isso aí, isso é muito legal. Eu estava vendo uma matéria rápida que o prefeito de Recife, que você falou agora, ele tem essa ideia, né, de revitalizar o centro de Recife, e aí eu lembrei de você na hora, eu digo, o Hugo está sempre puxando esse cordão aí. E Recife, ele tem ali tem um Recife antigo, né, e tem um centro do Recife. Né? No Recife antigo, ele teve isso já é uma coisa que vem acontecendo já há bastante tempo, é que você tem a condição de ter uma startup, né? Uma startup não, você conseguiu juntar um núcleo tecnológico e ele deu condições para que esse núcleo tecnológico pudesse ser instalado ali. Então, diversos prédios ali viraram verdadeiras incubadoras, várias empresas de tecnologia estão lá. E do lado tem um prédio, o cara trabalha. Então, assim, os nomes digitais, o cara vem para cá, passa uma temporada aqui trabalhando digitalmente. Sim. E morando no prédio do lado, desce, não precisa pegar transporte. Muito então, assim, virou um polo realmente tecnológico, essa ilha ali do centro do Recife Antigo. Muito bom, muito boa essa informação, Guga. Isso, assim, gerou moradia, serviço, né? E aí a tia do lado que estava para fechar o restaurantezinho dela reabriu, reativou, porque assim, essa galera come. Muito bem. Né? E então, o mercadinho e ali
o barzinho, então a coisa começa a acontecer de uma forma diferente. Mas, Guga, voltando para o mercado imobiliário do alto padrão, né? Que se falava bastante que a Paraíba estava despontando e tal, e o Rio Grande do Norte, Natal principalmente, capital, ela chegou assim de uma forma muito forte, né? Tudo que é lançado aqui, eu não sei se é a nossa atmosfera, se é o nosso litoral, que tudo que vem dá muito certo, né? Aqui as coisas acontecem de fato numa velocidade enorme. E esse público do alto padrão, ele estava aguardando esse momento para investir, para comprar, porque está se vendendo muito rápido, né? Impressionante. Cada prédio aí fantástico, de 2 milhões, 2 milhões e meio, que a gente não via isso, e agora está sendo vendido assim, disputado a tapa quase, né? Paulo, tem uma coisa assim que toda vez que a gente ia lançar um produto, a gente dizia assim, o principal é a localização, certo? Hoje, a localização está ali do lado de um novo fator que é o time, entendeu? As pessoas não querem morar como moravam antigamente. A gente tem um prédio aqui na Deodoro, que é o Chácara 402, foi o primeiro prédio que eu acompanhei ser feito uma incorporação. Em 1977, papai participou desse projeto lá no Chácara. Um ícone, né? Até hoje, né? Isso. Fantástico. Só que o Chácara era um apartamento de 4 dormitórios, um apartamento grande, um conceito moderno, você tem cobertura, tem piscina, só que ele só tinha uma vaga de garagem, né? Ele não tinha um lazer assim tão completo, ele tinha uma série de questões que não se adaptam ao dia de hoje. Você ter 4 quartos, uma suíte só, você quer ter 4 suítes hoje. Então, assim, as pessoas têm essa preocupação e o desejo de morar ele vai mudando, né? Então, assim, a gente tem uma lacuna, porque Natal ela é uma cidade, a renda formal de Natal ela é formada pelo funcionário público, né? E pelos empresários. Na grande linha dos empresários, eu colocaria os médicos, que são pessoas que têm um salário bacana, e essas pessoas têm uma carência muito grande. É como hoje, se você lança um produto médio em Natal, ele vai vender como água, desde que ele tenha crédito, que ele tenha condição de venda, de compra, né? Assim, de pagamento. Porque, assim, tá todo mundo esperando. Já tem um público reprimido aí. Isso. Né? E os grandes projetos de alto padrão, existe essa necessidade, porque as pessoas mudaram seu padrão de vida, não querem mais morar num prédio que não tenha um lazer. Tem muitos apartamentos aí, a gente vê muitos apartamentos de 200, 300 metros quadrados que começaram a ter dificuldade até de alugar, porque assim, não tem demanda para ele. Ele ficou obsoleto. Sim. Esse prédio não atende mais a necessidade do time de hoje. As pessoas querem outra coisa, né? Então, essa é uma demanda gigantesca. Eu tenho uma grande interrogação. Até quando isso vai suportar, né? Eu acredito que ele deve ter uma barriga um pouquinho mais descendente agora para uma chegada do médio. Sempre existe essa flutuação, né? Essa balancinha, né? Porque, assim, precisa se dar um tempo para que esse mercado ele cresça, né? Então, assim, ele vai agora, chegou já num limite dele e ele vai subir novamente. Atendeu uma demanda e agora ele já pende para uma outra demanda que depende também um pouco do incentivo. É bacana estar do lade de cá, sabe? Tá daqui, isso é bacana. Mas deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Bora soltar uns videozinhos aí de uma galera que tá falando da nossa comemoração. Solta aí, por gentileza, aí. Papo com Café, um podcast diferenciado, pioneiro no mercado imobiliário do Rio Grande do Norte e talvez até pioneiro entre os diversos podcasts que hoje existem aqui no nosso mercado. Há 3 anos, quando o Guga de Macedo inaugurou o seu podcast, a gente imaginava que seria apenas mais uma oportunidade para fazer um programa de discussão rápida. E aí, 3 anos depois, a gente vê que não é tão rápido, ficou realmente um podcast definitivo, sério, formal, com data específica para ser exibido e, sobretudo, com a credibilidade que faz com que as pessoas do mercado imobiliário e também de fora acolham a ele para trazer as suas novidades ao mercado e para se comunicar com esse público tão grande e tão seleto. O mercado publicitário
também, por sua vez, tem no Papo com Café uma oportunidade de se dirigir àqueles que compõem, àqueles players que compõem o mercado imobiliário. É por essas coisas todas que o podcast de Guga de Macedo, Papo com Café, se consolidou, fez sucesso, é respeitado e tem por nós uma admiração digna de um bom produto. Eu quero daqui mandar meu abraço de parabéns para Gustavo, o nosso Guga de Macedo, e desejar muito mais sucesso e vida longa ao podcast Papo com Café. Valeu, Guga. 3 anos já se passaram rápido, né? Parece que foi ontem. O primeiro podcast de Papo com Café. Guga de Macedo, eu quero lhe parabenizar por esse incentivo, esse trabalho espetacular desse podcast Papo com Café, que nos trouxe durante esses 3 anos muitas matérias, né, relevantes sobre o mercado imobiliário, seja plano diretor, arquitetura, novidades do mercado, né? Sempre tem participado dos lançamentos, do desenvolvimento. É um podcast que trouxe muitos benefícios para todo o mercado imobiliário, para nós corretores e para a sociedade. Quero deixar aqui a você um forte abraço, meus parabéns por esses 3 anos, que venham muito mais anos aí pela frente. Você é top, você é 10, meu amigo. Fala, Guga e toda a galera e equipe do Papo com Café. Eu sou PP e vim aqui celebrar com vocês esse aniversário desse podcast. Para mim foi uma grande honra participar, foi muito legal fazer parte e ter um episódio lá em que a gente falou bastante sobre investimento, sobre um monte de coisa, e isso é o principal para que a gente possa contribuir, colaborar e participar da evolução, principalmente a nível de profissionalização, capacitação e ilustração do mercado imobiliário. Então, mais uma vez, parabéns e muito sucesso para mais muitos anos. Oi, abriu até a TV aqui, tá alta. Pronto. Cara, só agradecer a Gênia, a Paulinho, né? E também ao PP Monte, esse garoto, esse jovem empreendedor aí, investidor, um cara fera. É muito bom, cara, escutar isso aí. Pois é, Guga, é gratificante, né? Porque eu lembro, você apostou no podcast, no Papo com Café, e você chegou na humilde, naquela, se der certo, ótimo, né? É uma experiência que eu vou viver, mas o negócio pegou forte assim, e o Papo com Café hoje, eu acredito que seja o podcast mais disputado, né? Todo mundo quer ser convidado para o Papo com Café. Claro que é uma quantidade de gente que tem interesse, e nessa turma toda precisa selecionar algumas pessoas. Mas eu acho que essa seleção, Paulinho, até desculpa, ele corta assim, mas eu fico... Se a gente tiver aqui, a Mais Vida aqui está pronta para a gente fazer todo dia, né? Eu só preciso ter... tempo. Patrocinador para bancar aqui, que a gente consiga fazer essa coisa assim. Porque é muito bacana essa troca aqui. Eu acho que é bacana de verdade. É enriquecedor, né? E o Papo com Café, ele não só fala do mercado imobiliário, né? Eu noto que você deixa bem à vontade para se falar um pouco de tudo, né? Até porque você domina um pouco de tudo, né? Mas é porque eu entendo também que o corretor de imóveis, ele é um ser humano. Ele compra roupa, ele compra carro, ele gosta de música, ele vai pro barzinho, ele pratica esporte. Então, assim, a gente vai falar do ecossistema, né? Eu não sou jornalista para fazer aquela linha tradicional. Então, e eu não ia ter, por exemplo, competência para concorrer com o Paraíba Business, que é um portal imobiliário fantástico da nossa vizinha Paraíba, né? Que os caras são especialistas em notícias do mercado imobiliário, né? Os caras falam, não é um podcast, mas assim, é um portal só sobre o mercado imobiliário. Então, assim, ele é bem técnico e bem direto. Então, a gente procurou fazer alguma coisa que fosse mais a minha cara mesmo, essa coisa do relacionamento, né?
E que é o legal do podcast Papo com Café, é essa coisa mais descontraída, né? Porque quando a gente engessa muito, traz uma linha só de raciocínio ou de assunto, às vezes macera um pouco, fica um pouco cansativo, né? E o corretor de imóveis, ele atende todos os públicos e ele precisa entender um pouco de cada um, né? Que senão ele se perde aí. Mas eu gostaria de ter todo mundo. A gente ainda tem um projeto aí de fazer um grande papo com café, com um auditório cheio de gente, botar aí uns 6 convidados e a gente fazer uma roda de bate-papo aí. Meio coração de mãe, né? Meio coração de mãe. Tem um programa que passava na CBN, salvo engano, ou era não vou lembrar o nome da rádio aqui, e era no teatro. Era um programa ao vivo de rádio e ele ia pro teatro, né? Então, assim, tem a bancada lá e a galera, uma plateia. Aquilo ali, para mim, é o sonho. Que um dia, com certeza, a gente vai fazer. Ou um projeto, né? Ou um projeto, quem sabe. Um projeto, exato. Mas ainda está no sonho porque eu não pude botar no papel nem ir atrás. Olha, se botar no papel, sai, viu, Sai, Guga? é verdade. Sai porque o negócio está de vento em popa. E a turma está gostando, né? Isso é bom. Só escuta elogios e isso é o que vale, né? Não, eu escuto crítica também. Eu fico até feliz quando eu escuto uma crítica, porque, assim, isso... Meu filho Rafa sempre diz assim, quando ele lançava uma música e que no primeiro momento só vinha elogio, ele chegava para mim e dizia assim, pô, tô preocupado. Eu fiz, por quê? Não veio uma crítica ainda. Então, assim... Não evolui, né? Não tá legal. Tem que ter alguém que não vai gostar. Se todo mundo tá gostando, tem uma burrice tá errada, aí nessa história. E aí eu peguei isso para mim. Grande Rafa. É isso aí. Guga, saindo, né, da linha do alto padrão e falando de Minha Casa Minha Vida, que hoje é o nosso cenário, né? Minha Casa Minha Vida hoje é o cenário. Eu vejo os Tremóis, uma pessoa que ele é ousado demais, né? Que é o Barreto Júnior, né? Isso. Aquele garoto, eu vou chamar de garoto porque é um cara jovem, né? Ele desenvolveu uma linha de construção, de moradia popular, mas que está, cada dia que passa, se qualificando melhor, se estendendo, né, por uma área gigantesca. E o que é que você vê do governo, né, a contrapartida, né? Das prefeituras, antes de falar do poder público, só falar uma coisa de Barreto. Você vai para São Miguel toda semana, quase, toda né? semana. Cara, você tá vendo aquela obra dele ali. Eu tenho certeza que toda semana você vê algo diferente. Fantástico. Não é? Linda. É uma evolução, um negócio... Linda. Cara, é linda. Né? Você vê aquela transformação. Eu me apaixono, né? É fantástico. Então, assim, Barreto Júnior, sem dúvida, é um Parabéns. cara que eu tentei trazer ele aqui várias vezes e ele é bem... Não quero aparecer e tal. Ele é um cara muito gente boa. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele já e é um profissional do mercado que eu admiro bastante. Eu não o conheço, mas já sou fã. Não, eu acho ele um cara... Aí, assim, todo mundo fala o que quer falar, mas quem tá lá de 6 horas da manhã junto com a peãozada é ele. Então, assim... Muito ousado. Tiro o chapéu para você, Barreto. Você é um cara... Parabéns. Top. Parabéns. São poucos os empresários que têm essa pegada. Não só ele, os meninos da W3, tem muita gente boa, muita né, gente boa, fazendo popular em Natal. Eu faço só algumas críticas ao programa Minha Casa Minha Vida, porque primeiro eu entendo que deveria se financiar 100%. Tá? O brasileiro não tem a cultura de poupar. Então você vai vender um imóvel de R$100 mil, que esteja lá no pacote da Caixa Econômica, que o cara vai entrar com 10 mil e vai pagar a documentação. Primeiro, o cara não tem os 10 mil. Estou trazendo para um imóvel de R$100 mil, né? Que não é mais nem a nossa realidade no Minha Casa Minha Vida no geral. Né? A gente tem imóveis de 180, 200 e pouquinho e tal. E aí vai, né? Dá uma subidinha aí então, até assim, os 400 mil. O brasileiro não tem. O subsídio é algo que, na minha visão, deixaria de existir, certo? Para poder absorver 100% de financiamento.
Porque na hora que ele está jogando 100% de financiamento, o que é que acontece em algumas vezes? Coloca-se uma avaliação no mais alto possível para o construtor dar o desconto, ou seja, quem está pagando essa conta é o construtor, e com isso diminui a capacidade dele de produzir mais. Então, assim, financiar 100%, documentação para esse programa deveria ser Gratuita. o mínimo possível, entendeu? Assim, Gratuita. pô, você vê uma simples ação que a Prefeitura Municipal de Natal fez, que foi de dar um desconto no ITIV, e os cartórios entrarem e dar um desconto no ITIV. Cara, quantos imóveis foram regularizados em Natal? Isso é fantástico o mercado. Foi uma Isso pegada, isso é então, uma ideia extremamente maravilhosa, importante, né? ajudou demais, né? E as pessoas não regularizam, não é porque não querem, é porque é caro. Muito. Entendeu? Muito. Aí na hora que você vai financiar um imóvel, essa conta do registro, essa conta do sinal, isso é ruim. Então, assim, esse eu acho que é um ponto que o programa peca, né? Deveria ser zero. O cara vai pagar a prestação e pronto. Eu vou criar mais oportunidades. Porque mesmo que a gente tenha aqui MRV que chega para você e diz, o seu sinal eu financio em 60 meses. Qual é a empresa que tem capacidade de concorrer com o MRV e dessa mesma condição? Não tem. Né? Não tem. Não é tem. difícil. Então, assim, e a MRV escolhe qual o local que ela vai trabalhar. Até tem, né? Né? Mas eu acho que ainda não abriu mão para isso, que a Moura do B também tem um grande Mas a potencial. Moura até vai lançar agora um projeto muito interessante na Ayrton Senna, em parceria com uma grande consultora. Vai ser um grande lançamento em Natal, sem dúvida vai trazer o médio para o popular, vai colocar uma oportunidade muito boa no mercado. Quem estiver atento aí, vem aí um grande lançamento deles. Mas isso a gente só tem hoje em Natal, no município de Natal, a Terra Investe. Boneges e os meninos ali e Stanley fazendo um trabalho São guerreiros. guerreiro para poder Guerreiros de colocar um verdade. produto no mercado, né? As avaliações achatadíssimas, então assim, tem um pouquinho de dificuldade. E um outro ponto que eu entendo que não deveria ter acontecido era ter sido lançado esse Minha Casa Minha Vida 4, né? Por quê? Porque tá tirando dinheiro do 2 e do 3, né? Achatou mais Tem ainda. pouco recurso o mercado. O brasileiro está poupando menos, que é onde tem a base que dá sustentação para o Minha Casa Minha Vida, né? Que são as aplicações na poupança, o FGTS também e tudo. Então, assim, o nosso colchão para poder fomentar o Minha Casa Minha Vida vem de recursos, e é isso que me deixa, às vezes, assim, um pouquinho, poxa, eu estou trazendo o dinheiro do FGTS, estou fazendo financiamento a 10%. E quanto é que remunera o FGTS? É injusto com o trabalhador que está emprestando dinheiro para o governo, Sim. né? Então, assim, se é um benefício para o trabalhador, por que não equiparar melhor essa questão dos juros? Porque, assim, eu estou tirando o dinheiro do trabalhador para emprestar ao trabalhador para ele comprar a casa dele. Então, assim, deveria ser, nesse segmento, juros muito mais baixos. Porque se eu pago 3 de rendimento no FGTS, por que eu vou cobrar 10 no financiamento? O trabalhador está pagando o juro Que nem não é para ele, com dinheiro, no com dinheiro dele, né? Ele está pagando juros. Ele está se emprestando e pagando juros que não é para ele, É uma né? conta que não fecha, né? Então, Guga? assim, eu acho que essa conta, eu sei que precisa ter um equilíbrio, eu sei que tem outras estruturas que aumentam o custo desses juros, mas não essa diferença de pagar 3 e pedir 7, entendeu? Não então, dá, assim, né? eu acho que o programa é um programa fantástico, né? E o programa do arrendamento, dentro dessa questão do Minha Casa Minha Vida, que é do faixa 1, ele também, às vezes, ele perde um pouquinho, porque, assim, os órgãos públicos têm a incapacidade de fiscalizar. Está muito claro no arrendamento. Cara, você não pode alugar para outra pessoa, você não pode emprestar, é para você usar. Não pode vender, né? Aí os caras vendem, os caras alugam, os caras, né, assim. E o banco não tem a competência, nem a prefeitura, nem a competência, nem a capacidade de fiscalizar isso. Aí vira um mercado, vira uma esculhambação, entendeu? Paralelo. Assim, poxa, e assim, perde o propósito E termina não sendo pago, né? termina não sendo pago. pago, porque também ninguém quer comprar um produto que já está ali
muitas vezes na mão de pessoas que não são. Vai passando de mão em mão e o cara não vai regularizar. O governo sente muito, de fato, com isso e termina se perdendo nesse universo, né? E por isso que começa a existir com mais força as câmeras de habitação dos municípios, né? São Paulo já é muito forte com isso. Na hora que você está comprando um imóvel, São Paulo já tem condição de entrar com um recurso muito bacana junto ao trabalhador que vai comprar o imóvel. Então, isso fortalece o mercado, né? A gente tem as cooperativas como algo que eu acho fantástico, só que ela tem um tempo maior para entrega, mas, infelizmente, as cooperativas tomaram outros rumos no Brasil e a gente perde a essência do que é o negócio. Eu sou um entusiasta da cooperativa. Tem um corretor que é o corretor 001, Queiroguinha, lá de Pernambuco, que eu tive a oportunidade de conviver com Queiroguinha. E que Queiroguinha tinha uma cooperativa, assim, então ele vendeu muitas casas. Eu estudei muito sobre cooperativa e em Roraima nós lançamos 500 casas. Então, assim, a gente vendeu super rápido, um negócio incrível e, assim, é muito bacana de você ver como funciona. Bem estruturada e bem organizada, é show. Pois é, a cooperativa se tornou um pouco meio que sindicato, né? Parece uma coisa que... Política. Política. Perdeu um propósito e virou política. Legal, você me falou agora em Roraima, né? Então eu vou pegar esse gancho que você me contou, a aventura que você teve para chegar em Roraima, né? Talvez algumas pessoas nem conheçam, né, o estado de Roraima no mapa, né? Rapaz, onde é que fica? Né? Se você falasse Roraima, assim de cara, é um lugar tão ali no cantinho que ninguém nem comenta, né? Mas Roraima fica lá em cima, ali, fronteira com a Guiana, Venezuela. É o extremo norte do país, né? A gente Roraima é o último estado do Brasil, em fronteira com a Venezuela, com a Guiana inglesa e francesa, né? Então, assim, a gente tá lá... E para chegar lá, na época que você foi, era uma época de garimpo, era uma época praticamente de um não era nem estado ainda, era território, acredito. Não, já tinha virado estado. Tinha acabado de virar estado, né? Não tinha, né, asfalto, praticamente quase nada, né? Acho que era só assim, no centro, assim. Boa Vista, a capital Boa Vista, ela foi o terceiro projeto na seleção para a cidade de Brasília, né? Então, uma cidade planejada. Sim. Começando com o Palácio do Governo. No meio, né? Que é um círculo, e eles iam abrindo as radiais, né? E uns círculos... Como uma teia de aranha, Como uma teia de aranha, exatamente. E assim, o mais incrível é que não tem um sinal em Boa Vista, é tudo na rotatória. Muito legal. E assim, assustava a gente, porque quem não estava acostumado, né, com a velocidade do trânsito, tudo isso, você não vê um cara de capacete, você não vê... Tem muitas coisas era assim uma terra de garimpo, né? Uma terra época era terra de garimpo. Mas uma terra mesmo sem lei de verdade, né? E você chegou lá... Eu cheguei lá e ainda não tinha energia constante, tá? Era motor, né? Gerador, né? Aí chegou, colocou um carro em cima do caminhão. Como é que foi essa história? Aí foi na volta. Foi na volta, né? Loucura, na né? ida, assim, até hoje tem dificuldade de voo para lá. Leva cerca de 10 horas de voo daqui para Boa Vista. Porque você sai Natal, Fortaleza, São Luís, Teresina, Belém. Aí você pega Belém, Manaus. Às vezes volta para Brasília. Aí você pega Belém, Manaus. E aí você fica em Manaus esperando um voo que vem de Brasília. Para fazer... Não, um avião grande. Esse que vem de Brasília é um avião grande. Que aí vem, desce em Manaus e de Manaus vai para Boa Vista. E assim, eu já vi num voo, a gente lá fez amizade com muita gente, né? E o gerente regional lá da Varig, funcionava a Varig, imagina, vinha no voo comigo, né? E aí nós saímos de Boa Vista e nada de chegar em Manaus. Só tinha um voo, né, Guga? Só um voo. Não, tinha uns voos pequenininhos, da Rico, que é uma empresa pequena lá, e assim, cara, eu fui lá, peguei no avião assim, aquele negócio mole, eu disse, tenho coragem não. E o piloto disse assim, não, a gente só voa até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, porque à noite, se você cair na floresta, ninguém vai achar. Imagina. Né? Um aviãozinho pequenininho, some, desaparece. Verde.
Aí o voo não chegava em Manaus, né? Eu olhei para ele assim do lado, a gente ia junto na poltrona, né? Aí eu disse, cara, e aí? Ele falou, vamos lá comigo na cabine. Aí a gente foi lá na cabine, chegou lá e o piloto disse para ele, não tem teto em Manaus, a gente vai voltar, a gente tá rodando para ver se tem teto, porque a região chove muito. Chove. Nós vamos voltar para Boa Vista. Meu Deus. Para abastecer o avião e voltar, né? Tentar... Porque esse avião não ia seguir, ele ia para Manaus só. Sim. Então não tinha combustível para ficar. Aí, quando chegou em Boa Vista, a gente falando, aí ele permitiu que a gente descesse, eu desci, consegui ligar para a Cibele para avisar, eu tô, né? Não cai na mata ainda a amizade que a gente tinha, o cara liberou pra gente descer, eu tava com o cara que mandava na companhia lá, né? Aí, quando a gente chegou lá, o cara fez, rapaz, tá tudo fechado, Boa Vista. Eu só posso abastecer o avião e botar água. Lanche, nada. Minha mãe veio no seco. Meu Deus. Né? Aí voltamos, chegamos em Manaus. Já chegamos em Manaus de manhã. E aí, quando a gente chegou em Manaus, vinha um voo dos Estados Unidos e vinha para Recife. Sim, e aí colocaram a gente, no lugar. Eu vim né? Primeira classe. Aí eu fui para Recife, de Recife vim para Natal. Mas assim, não vim um pinga-pinga, então compensou aí. Assim, mas é uma aventura. E a volta foi uma aventura porque assim, eu vim de Jeep, né, de Niva. Até hoje eu escuto os pneus que eu botei uns pneus de lameiro, que a gente fazia muita trilha lá. Aí eu vim até Manaus, eu vim num caminhão, botei o carro em cima do caminhão, porque eu vinha só. De Manaus eu peguei a balsa, fui para Belém, né? E de Belém para cá. Aí foi uma aventura gigantesca, imagina, né? gigantesca. Pegar aquela estrada com Nossa. lama, passando em terra indígena. E tudo, Paulinho, assim, as pontes todas de madeira ainda, né? As pontes todas de madeira. E ainda balsa, são de madeira. né? E balsa, assim, é incrível. O norte do país é um lugar extremamente bonito, mas assim, é um Brasil ainda atrasado. É um povo guerreiro, né, Guga? Muito. Porque muito. até hoje não tem como trazer uma infraestrutura, né? A natureza é muito, muito poderosa, né? Mas eu acho que falta vontade política, sabe? Porque assim, tem muita coisa que acontece, tem muito dinheiro a região, né? Muito. Tem muito dinheiro a região, mas infelizmente isso não é de hoje, de muito tempo que ninguém quer, né? Hoje, quando você fala para um militar que está lá no Rio Grande do Sul, para onde é que você quer ser transferido, ele faz ou para Natal ou para Roraima. São os dois lugares que os militares gostam de ir. Né? E lá é muito forte a aeronáutica, da aeronáutica e o exército são duas bases bem fortes lá. O limite é fronteira, né? Fantástico. Então né? é muito forte isso. Exato. Toda praça você vê uma quadra de tênis, então assim, o esporte é muito bacana lá. Mas o que a galera faz mesmo lá é tomar cachaça e pescar. Pescar, curtir o rio, curtir a natureza, né? Curtir o Rio Branco, que é muito lindo, né? É um dos rios mais bonitos do Brasil. Mas foi uma grande aventura. Pois é, Guga. E aí voltando, né? Saindo de Roraima, né? Lá do extremo norte, voltando aqui para Extremóis, essa região de Extremóis, essa região de São Gonçalo. Como é que você vê isso aí para mais 10 anos? Olha, eu entendo que assim, os municípios precisam mais do que nunca fazer agora um consórcio de gestão compartilhada, certo? Para cuidar de transporte público, para cuidar de saúde e cuidar do lixo. Porque assim, Extremóis vive um crescimento, é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, né? Então, isso é preocupante, porque assim, é um município que não estava pronto para receber toda essa demanda. E por mais que você queira e que mais você receba recurso, você não vai ter condição de fazer uma gestão dessas questões de transporte público, porque assim, quer queira, quer não, ainda é uma cidade dormitório. Ainda. Né? Não é uma cidade que absorve mão de obra 100% de quem está morando lá. Inclusive, essa nova avenida, né? A Moema Tinoco? Moema Tinoco, né? Que está sendo agora duplicada. Duplicada.
muito complexa aquela complexa, obra. e era para ter sido entregue em 2014, né? Na época da Copa, porque era a ligação com o aeroporto, né? Uma facilidade para chegar no aeroporto. E assim, a gente tem uma preocupação, porque assim, como nós somos cidades dentro de um complexo agrenatal, Natal, Parnamirim, Macaíba, São José de Mipibu, coloca até São José, mesmo um pouquinho mais distante, mas a gente está aqui do lado, e Nízia Floresta, São Gonçalo do Amarante, a gente precisa ter essa preocupação com o transporte público, que hoje é um problema seríssimo. E por isso que eu penso muito no fortalecimento desses 3 bairros, Centro, Alecrim e Ribeira, para poder absorver um pouco e parar um pouco dessa saída. Não, eu acho fantástico que essa cidade cresça. Mas nós temos, no Rio Grande do Norte, o turismo, a força da nossa indústria é o turismo. Sim. Certo? Quando a gente não tem indústria com força para absorver essa mão de obra, eu tenho sendo desenvolvido, fico feliz porque assim, hoje, Touros, a área ali de Jacumã, que é Extremoz, né? Estão recebendo diversos equipamentos, vão conseguir absorver um pouco dessa mão de obra. Mas no restante, a gente vai ter gente ociosa. E gente ociosa só cria problema. Natal, o Rio Grande do Norte tem um problema de segurança que precisa ser tocado com pulso forte, né? Então, assim, cara, eu preciso ocupar essa galera. Eu preciso treinar essa galera. O Estado precisa se preocupar em trazer empresas para cá, dizer assim, venha para cá que a gente dá mão de obra. Hoje o Brasil ele grita nessa questão de mão de obra. As empresas têm dificuldade de contratação por diversos fatores, né? Então a gente precisa estimular e fazer com que as empresas permaneçam aqui ou que cheguem novas empresas, mas que gerem emprego, né? Por exemplo, agora está sendo lançado pela Gaspar o empreendimento Cidade Raros. E eles se preocuparam em criar um núcleo comercial de imediato. Por quê? Porque já consegue manter o pessoal ali, já consegue gerar emprego ali, já consegue gerar a condição de sustentabilidade do bairro. Então, isso é o que precisa acontecer em todas as cidades, né? Fundamental. Escola, hospital, né? Precisa Exato. o governo, contrapartida, ocupar o lugar dele, né? Verdade. Precisa trazer isso. E de uma forma geral, Guga, como é que você vê a parte social na capital, né? Já que a gente falou que precisa ocupar, né? Principalmente os jovens, e no interior do estado também, né? Porque existe uma migração de pessoas que está vindo de lugares, né? De outras capitais para ocupar, né? A cidade interior, fica ali e estão ocupando as ruas e estão morando nas ruas. Eu tive agora em Goianinha, né, que é sentido Pipa, e parei no centro ali e fiquei assustado com a quantidade de pessoas morando na rua, perambulando na rua. E eu conversando com alguns colegas, comentaram a mesma coisa. Ah, rapaz, eu tive em tal canto, e isso está ocorrendo bastante, né? Essa questão do assistencialismo social, ela tem um peso político muito grande, porque, assim, eu vivi minha infância passando, mesmo que pouco tempo, as minhas férias, eu corria para Cruzeta, e, assim, eu vi pobreza em Cruzeta, né? Mas eu não vi pedintes, eu não vi miseráveis, eu não vi assim, porque tinha 2 ou 3 pessoas que eram os malucos da cidade, assim, o Zé Borralheira, sempre né, tem, não sei né? o quê, Figuras e tal, ilustres. que eram aquelas figuras que o cara saía cheio de saco, catando lixo e tal. Mas todo mundo que chegava lá e que não tinha o que fazer, a prefeitura chegava e dizia, amigo, ou tu arruma um trabalho, ou tu não fica, né? Via isso em Acari, vi isso em alguns lugares acontecendo, não como acontece no Rio Grande do Sul, como acontece em algumas outras cidades que tem essa cultura de que, poxa, eu vi um projeto, eu não vou lembrar qual é a cidade, que pegava a pessoa da rua e dizia, cara, tu vai ficar aqui, eu vou te dar casa, comida e um curso profissionalizante durante 3 meses. Terminou, vou te dar um kit de trabalho. A partir de agora tu tem uma profissão.
Se encontrar você de novo na rua, você vai ter que sair da rua. E o cara assinava um compromisso e tal. Então, assim, eu sou muito a favor de que eu preciso dar assistencialismo, mas eu preciso ensinar para o cara se virar, dar uma condição de trabalho. E hoje está muito difícil isso, porque tem muita gente que não quer trabalhar. Hoje virou muito fácil. A gente tem uma cultura que no Nordeste era muito fácil viver, principalmente quem morava nas praias. Porque qualquer coisa o cara ali pescava um peixinho, Verdade. plantava uma macaxeira e... Tava ótimo. Só que o cara hoje quer ter um celular, o cara quer ter internet, o cara quer ter algumas outras coisas, né? Então, assim, viver de bico não dá mais. Então, as prefeituras precisam entender, assim, cara, qual é o meu potencial aqui para gerar recurso. Cruzeta passou um tempo que foi a maior produtora de tomate para as grandes indústrias de extrato de tomate do Brasil. Palmeiron, tudo isso compravam lá. Por quê? No perímetro irrigado, foi feito um trabalho lá, onde se deu a condição do agricultor plantar e colher. Solo então, assim, bom, né? O solo bom, mas ideal. a gente não tinha água. Mas foram lá e disseram assim, pô, vou pegar água lá embaixo. Então, houve um investimento para dar a condição do cara trabalhar. E eu me lembro, saíram caminhões e caminhões de tomates de Cruzeta, assim, era um negócio absurdo. Que até hoje Né? é um produto que se vende O muito, bem Seridó, usado. o Seridó foi o maior produtor de bonés do Brasil. Por questões, não sei o que, não pode, o político não pode mais dar um boné, não sei o que, não pode. Se acabou, se destruiu. Não pode mais gerar facções de roupa, né? A facção positiva, né? Positiva, que é a indústria da roupa. Não pode mais, as empresas não podem mais terceirizar isso. Poxa, quantas indústrias tinham, essas indústrias fecharam. Fecharam. Né? Deixaram. Terrível isso. Tem muita. Você chega em cidades aí, você vê galpões com máquinas, tudo novinha, não sei o que, o cara não faz mais nada. Né? Então, assim, esse assistencialismo de dar o que comer ou dar o dinheiro para o cara não fazer nada, eu sou 100% contra. Tem que dar para o cara fazer. Poxa, a gente tem escola para restaurar, hospitais para restaurar, estrada para restaurar. Eu me lembro, não era um trabalho assim que tinha um grande efeito, mas eu me lembro, na época da seca, existia um projeto que trazia o pessoal para limpar a estrada. Eu não lembro o nome agora do projeto. Né? Mas o pessoal vinha limpando... Chamava-se emergência, Emergência, né? Então, assim, poxa... Trabalha na emergência. Na seca, o pessoal ia cavar açude, limpar, tirar a lama do açude, tirar mato de açude, fazer não sei o quê. Então, assim, era uma assistência, mas o cara dava uma contrapartida de trabalho. Hoje, o cara tem assistência só. Né? Então, não assim, tem um trabalho. Não tem um trabalho. Uma assistência mínima que também não dá para... Não ajuda em nada, mas o cara diz, pô, eu tô fazendo nada... Vou continuar Se eu ganhar R$100, do nada é R$100. Né? Então, assim, eu sou muito dessa preocupação de que tem que gerar oportunidade de trabalho. Falando em oportunidade de trabalho, a construção civil emprega bastante, né? E eu venho escutando também, inclusive fui procurar um profissional que é o pedreiro, é o ajudante de pedreiro. Nós não estamos mais encontrando essa mão de obra como tinha antes, né? A gente já viveu alguns momentos assim, mas porque eles estavam sendo captados para ir trabalhar fora. Hoje, a gente não tem... Por exemplo, hoje quem faz loteamento não tem cara para sentar a pedra, não tem cara para fazer rua. Esse profissional, quando a gente chega no interior, o cara diz, pô, eu estou ganhando aqui uma assistência do Bolsa Família, eu estou ganhando isso, minha filha ganha isso, não sei o quê. Tem muita gente na família ganhando. Então, assim, não preciso para o sol. Existe um outro lado que diz, não, é porque o cara está pagando mal. Mas, assim, não é pagar mal. Existe um salário mínimo, existe uma condição que é regrada. E outra coisa, as empresas têm uma carga tributária muito grande. A gente vê um próximo ano agora que a nossa carga tributária em cima da nossa profissão, a gente vai pagar 40% a mais do que a gente paga. Se a gente paga R$100, a gente vai pagar R$140. Isso vai fazer um peso gigantesco. Assustador. Ei, deixa a gente faturar um pouquinho? Vamos deixa eu lá. faturar um pouquinho. Importante. Traz aí Andrade Marinho pra gente aí, por favor. Beleza? Ponta Negra guarda um segredo no ar, entre o verde que dança e o azul do mar. Morro
boca sussurra baixinho. Um paraíso pra chamar de cantinho. Brisa que abraça, o verão que convida. Cada dia aqui é pura vida. Invista aqui, o futuro é brilhante. Onde o sol nasce, tudo é constante. Vista do mar, vantagem sem fim. Um lugar premium pra você e pra mim. Um pouquinho do privilégio. Ponta Negra, esse empreendimento incrível que está com condições super especiais, as últimas unidades. Paulo, tem uma vista, tem um mirante lá. Você leva teu cliente, ele fica sentado numa cadeirinha de balanço, olhando para Ponta Negra, vendo o volume de obra que tem ali dentro. Meu amigo, condição de pagar. Ó, tu faz uma continha rápida, que é o seguinte, tu vai pagar em torno de R$140 mil até a entrega, tá? Depois você vai poder financiar pelo banco de sua preferência, ou se você vai usar o seu consórcio, tudo isso, e aí tu vai rentabilizar já. Então, assim, você vai ter alguém pagando com você teu apartamento, né? Então, você pode, se trabalhar muito bem em locação, quase chegar ali no preço da tua prestação, ou ter alguém pagando 50%, 60% da tua prestação. Então, assim, você vai acabar pagando um apartamento, em vez de pagar os 100%, tu vai pagar ali 40% e o teu negócio, né, gerado dali, vai te pagar aí a diferença do imóvel. Sem falar no bem, né? Sem falar no... Claro, porque a localização lógico. É super privilegiada, né? O nome já diz isso, né? Andrade Marinho, uma empresa extremamente séria. Um grande abraço aí pro Luciano e para todo mundo. Solta aí mais uns videozinhos pra gente aí do pessoal. Tô feliz de ver a galera aí falando da gente. E aí, mestre Guga de Macedo, 3 anos de Papo com Café, que conquista impressionante. Quando pensa em mais de 150 episódios, vejo como você transformou nossa forma de ver o mercado imobiliário. Não são apenas números, são 3 anos mudando vidas, criando conexões, gerando oportunidades reais. Tá aberto o nosso Através do microfone. seu bate-papo, porque é isso mesmo, como sempre digo, não é uma entrevista formal. Descobri parceiros, fechei negócios e principalmente aprendi com insights que só quem vive o mercado de verdade consegue compartilhar. Guga, você criou algo único, um espaço onde profissionais do setor se encontram, aprendem e crescem juntos, que venham mais 3 anos transformando o mercado imobiliário do RN. Parabéns, meu amigo. 3 anos. Bom, falar do Papo com Café é fácil, porque eu já fui, assisto frequentemente e gosto muito do que o Gustavo e seu time vem fazendo aí. Parabéns pelos 3 anos, que cada vez você profissionalize mais e mantenha essa chama acesa do mercado imobiliário potiguar. Eu queria contar um pouquinho, eu participei do Papo com Café com o Guga em 2023, creio eu, e foi bem legal a participação, e é muito importante, né? Pessoas como o Guga, que queiram levar conhecimento, queiram criar debates, e a gente tem que dar sempre parabéns. Guga, parabéns aí pelo excelente podcast, canal, e a gente pode estar sempre junto aí, quando precisar, pode chamar. Opa, então, olha, 3 feraças aqui. A gente tava falando do Luciano, né? Então, o Luciano Apolinário aí é o CEO da Andrade Marinho aqui no Rio Grande do Norte. Uma figuraça, cara que eu tenho um carinho especial por ele. Ricardo Abreu, trabalhamos juntos muito tempo. A gente ainda trabalha junto, né? Porque somos parceiros no mercado aí. Ricardo é uma grande figura. Ricardo foi um cara que apoiou bastante o Papo com Café. Agradeço muito a oportunidade de estar com ele. E o Marco, né? Eu acabei escrevendo ali, foi erro meu, eu acabei escrevendo Marcos, mas é Marco Vargas. Ele é dono da New Time. É a maior empresa de vendas de multipropriedade do Brasil. Esse cara é um fenômeno, vende empreendimento no Brasil inteiro. Lançou recentemente eu digo o ano passado, um empreendimento para o Grêmio e para o Internacional. Então, assim, como lançou na mesma cidade, e para não ter problema,
lançou um vizinho do outro, né? Um empreendimento para os sócios do Grêmio e um empreendimento para os sócios do Internacional. E fazendo uma correção para ele, Marcos participou do episódio em dezembro de 2022. Acho que foi o segundo ou foi o terceiro episódio. Então, assim, gratidão gigante por essa galera aí, porque os caras são fera. 3 feras do mercado, né? Cada um aí num segmento bacana. E a gente falando dessa dificuldade de construção, a gente vê... Porque tem um outro ponto também, de mão de obra, né? Tem um outro ponto também, Paulo, que é assim, a qualificação. O pedreiro hoje, a exigência que esse cara aí tenha é de um cara mais qualificado, né? O servente de pedreiro não é mais só aquele cara que rasga o saco, não. Então, a dinâmica tem pedido pessoas mais capacitadas, né? Então, assim, aí tem uma quebra. E o Sinduscom aqui está bem ativo. O Serginho está fazendo um trabalho bem ativo aí. E a gente já escuta essa coisa de estar preocupado em formar mais mão de obra. Você tem uma ideia? Muito importante isso. Formar mão de obra. Você tem uma ideia? Pisano, do que fez aquele empreendimento ali do P1, né? Sim. O que é que ele fez? Ele chamou a comunidade e disse assim, olha... Eu quero fazer um curso de auxiliar de pedreiro, para as mulheres daqui de Pium. Muito importante. Tem uma comunidade ali bacana. Então, assim, ele contratou muitas mulheres e as mulheres fizeram o trabalho de assentamento de piso. Só que a mulher teve uma percepção e um cuidado maior nesse trabalho. No acabamento. No acabamento. Ele gerou profissionais... deu oportunidade de trabalho, né? Então, assim, cara, isso é fantástico. Quando a empresa vem e se envolve com... Eu não vou só lá explorar o território, eu vou dar oportunidade de trabalho. Tem uma visão social, né? Traz, emprega, forma e só tem lucro com isso porque o profissional ali que está exercendo a função, está exercendo uma função de excelente qualidade, né? Com cuidado, com aquele trato... de mãe, de mulher, né? Eu soube que na época da contratação lá do Vila Galé, para instalação lá no município, ele tinha uma contrapartida de ter, salvo engano, 20% da mão de obra local e ter, salvo engano, os números não são precisos, tá? Salvo engano, comprar 15% de insumos do mercado local, né? Hoje já chega próximo a 60% de mão de obra local, né? Muito importante. E quase que meio a meio de compra no município. Sim. Então isso é fantástico, cara. O Guga, impressionante que toda essa parte do turismo refletiu não só lá, como até São Miguel do Gostoso. Então hoje você tem, dentro de uma cidade como São Miguel do Gostoso, 2 supermercados gigantescos, né? Então atende toda essa né, esse eixo aí que vem de Touros, né, Rio do Fogo, até São Miguel do Gostoso. Então aquela área se tornou um grande polo comercial e turístico, né? Isso. Então é uma competição de preço. Eu faço compra hoje lá para minha casa em São Miguel do Gostoso. É bem mais em conta. O mesmo produto que eu compro lá em São Miguel, eu compro lá 15% mais barato que aqui, dentro de Natal. Não, né? Isso é fantástico. É importante a gente ter essa configuração aí de que... E você falou num ponto aí que é a mulher no mercado de trabalho, né? na construção civil. E aí eu venho puxar uma perninha aqui para a mulher corretora de imóveis no estado do Rio Grande do Norte, né? Que há 10 anos, 8 anos, ou até, né, menos tempo, não tinha tanta flor como tem agora, né? São mulheres belíssimas, mulheres inteligentes, que estão ocupando cargos aí de gerência, né? Uma das figuras que eu vejo assim bem ativa no mercado é Cíntia, da Moura do B, né? Tem uma menina aquela menina da Maison também, Eleonora, né? Que é atleta, e outras jovens também
que estão aí arrebentando a boca do balão, né? E muita corretora, várias corretoras, é um negócio fantástico. Eu fico vendo assim, porque logo que eu comecei, eu já estou há mais de 30 anos no mercado, né? Então, assim, eu lembro Dona Zélia, né? Eu lembro Dona Ilse, que está na ativa, que é uma figuraça. Um grande abraço, Dona Ilse, né? A gente tinha poucas mulheres no mercado, até porque o mercado ele era muito marginalizado para a mulher, vamos dizer assim, né? Era a mulher que trabalhava no mercado imobiliário, ela tinha que vinha ser corretora diferente de Dona Ilse e Dona Zélia, que assim que Dona Ilse veio de banco, então de uma carteira que veio no outro patamar, né? Então assim, ela já veio com uma outra posição. Mas na Abreu, na época que eu comecei, que eu tinha uma equipe, eu tinha algumas meninas que vieram trabalhar comigo. E como era difícil elas se posicionarem no mercado, porque ninguém entendia uma mulher naquela profissão, né? O preconceito, muito machista, o machismo, né? Muito machista, muito competitivo. Mas eu sempre, assim, minha primeira dupla foi com uma corretora, Paulinha, que hoje é advogada e tal, e ela foi minha dupla. Então saímos os dois juntos. Capitando, né? Aí, batendo, vendendo e tudo. Então, assim, como era uma pessoa de muito relacionamento, uma mulher muito bonita, tudo isso, tinha um fator... Competente, né? Claro. E tinha um fator que era esse de abrir portas. Às vezes, se eu chegasse lá sozinho, talvez o cara não quisesse me atender. Sim. Mas quando eu chegava com uma moça bonita e tudo isso, sem ser machista nem nada disso, mas... existia esse lado naquela época. Ainda existe, né? Ainda existe, mas com menos intensidade, né? Esse com universo menos machista, propósito. né? E ela sempre se portou e a postura dela sempre foi muito séria, e até porque é uma menina séria. Mas a mulher tinha muito mais percepção, sempre no começo. Então, na minha equipe, eu sempre gostei de ter mulheres. É só uma aspazinha, Guga. A mulher, quando você se acompanha de uma mulher, parece que traz mais confiança, né? Tem essa história coisa... de, não, se tem uma mulher... Dois cabas juntos, os cabas vão aprontar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem isso. E aí a gente traz hoje para o mercado, onde a mulher, ela disse assim, poxa, eu vou ser um profissional igual o homem, né? A gente tem aí Sayonara, que é uma mulher incrível, uma corretora incrível, trabalha lá na meu Deus, Imob. Tem a nossa Rodrigão, tá lá, Rodrigão. Tem a nossa Milena Delgado, que é um bicho para Fera trabalhar. Também, Milena né? trabalhou com a gente na Abreu, era corretora, assim, Milena vendeu o carro. Tem Cíntia, que é a minha azogada, né? Ela tá ali na pilha. Cíntia gigante. Meninas incríveis. Tem muita gente, eu vou cara, falhar aqui, vou esquecer é. o nome de alguém aqui, não quero ser deselegante, mas assim, a mulher ela traz uma percepção diferente. E tem uma outra coisa, tá vindo também mulheres de outras profissões, né? Arquitetas, a Fernanda, né? Que é uma corretora também lá da Imob, que tem um time incrível, a Imob tem um time incrível. Fernanda tem um diferencial incrível por ela ser arquiteta já, ela chega no mercado com uma postura diferente, um olhar diferente, e ela consegue transmitir para o cliente. Poxa, não é todo mundo que consegue ler uma planta, né? No sentido de imaginar. E ela tem essa percepção e essa condição de mudar o ambiente. De mudar o ambiente, né? E o cliente começa a entender coisas... Às vezes um banheiro que ele está achando ali estranho, não era o que ele queria, mas aí de repente... Mas um ponto que eu vejo que mais mudou o profissional do mercado imobiliário é principalmente essas pessoas que estão vindo de outras profissões, que já vêm com uma estabilidade, né, do lar, né? Ela tem uma vida estável e ela consegue com isso trabalhar com mais tranquilidade, trabalhar com mais percepção, ela consegue trabalhar de uma maneira mais suave, vamos dizer assim. Sim, é interessante, Guga. E eu vejo também que a mulher ela tem o poder de resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente não consegue. O homem né? é meio engessado, né? Ele resolve aquilo ali para poder resolver outra coisa. E a mulher, ela está aqui no telefone e está tratando com uma pessoa aqui, o cara já está assinando um contrato aqui, ela parece que consegue dominar
essa técnica muito bem, que é da própria, né, essência feminina. E isso aí ajuda muito a gente, né? É por isso que todo homem quer ter uma mulher como parceira, né? Sem Porque ela dúvida. ajuda demais E muito. né? Esse engessado que a gente tem, essa coisa meio... Parece que elas vão e dizem, ó, vamos por aqui, e a gente vai seguindo um caminho com mais facilidade, né? Verdade. E essa parceria é muito legal. É isso aí mesmo. A gente tem essa pegada feminina aí. Não com é? muita- E me diga mais, Guga, e fale mais de você, do mercado, o que é que você está sentindo atualmente do mercado, o que é que você gostaria que tivesse acontecendo. Olha, a gente tem um mercado hoje com um movimento interessante, né? Eu quero fazer só um alerta, assim, que muitos corretores, às vezes, ficam frustrados porque estão vendo muita internet. E não é todo mundo que é o corretor alta performance, como se demonstra na internet, né? Muito bom ator, né? Mas como tem corretor... muito bom ator. Então, assim, existe uma realidade que é diferente. A grande massa, como diz o meu grande amigo Reiner, é corretor do sovaco suado. Entendeu? É verdade. A grande massa rala pra caramba. A grande massa tá entendendo que de cada 5 negócios apalavrados nos últimos 3 meses, 4 caíram. Isso é uma realidade no mercado. O mercado tem uma grande demanda, as pessoas estão ligando, estão pedindo, tem muito corretor vendendo, tem muito negócio sendo fechado, né? Mas a gente tem muitos profissionais trabalhando. E tem uma outra coisa, a gente começou a partilhar mais a venda. É raro uma venda que tenha menos de 2 corretores envolvidos, certo? É verdade. Em 2020, isso representava aí 80%. Hoje já deve estar próximo aí a 90% dos negócios fechados são fechados em parceria, né? A consciência já está de 100%, né? Às vezes, esses 90% que vai se transformar em 100%, talvez 60% desses negócios sejam de 3 ou mais corretores. Então, assim, o valor dilui. Né? Então, assim, existem corretores expoentes, existem corretores que pegaram uma veia interessante, existem corretores que nicharam num segmento, que conseguiram trabalhar nichado e estão num posicionamento muito bacana, mas existe a maioria que está dentro de uma realidade que é a realidade do Brasil, é a realidade do mercado brasileiro. João Pessoa é um mercado bacana. Sempre o jardim do vizinho vai ser mais verde que o nosso, né? A grama dele vai ser mais verde que a nossa. Mas lá também tem dificuldade, né? Lá eu tenho uma briga muito maior. Se aqui eu tenho 3 mil corretores ativos, lá eu tenho 10, né? Então, assim, eu tenho um mercado forte, mas um mercado muito mais fracionado. E aí a gente entende hoje que o posicionamento do corretor, por exemplo, para que ele se destaque no mercado, ele precisa investir. E você investir na mídia digital não é barato. Não é todo mundo que pode estar com anúncios patrocinados. Você vai ter aí, se você não investir aí em torno de 2, 3 mil reais mês em comunicação, você não pode dizer que você é um corretor de alta performance, porque você não vai ter essa alta performance. Não, né? não atinge. A não ser que você esteja num empreendimento, numa condição diferente, né, de receptivo, aí sim, você pode ter um êxito muito bacana. Pode performar, né? Pode performar. Mas a gente vê produtos incríveis, né? Eu fui a Paraíba semana passada e fui lá e acabei participando de um podcast lá com a Lotopar, muito bacana, dos empreendimentos que ela está fazendo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né, em Baía Formosa e Camurupim. E assim, a gente vê como todo mundo voltou os olhares para o Rio Grande do Norte. Precisa agora a nossa competência de trazer empreendedores sérios, mostrar para ele o que é o nosso Rio Grande do Norte, mas assim, não tenho dúvida, a oportunidade do Rio Grande do Norte ser a bola da vez 2026, ela é 100% real. 100% real. O nosso estado é um estado bem acolhedor, né? E a nossa cidade é fantástica. Eu sou suspeito de falar, né? Somos apaixonados por aqui. Mas, Guga, dentro dessa realidade toda
de investimento, de corretores, de corretores alta performance. Você não acha que tem corretor demais na cidade? Assim, está se formando muitos corretores e a turma está um pouco perdida com essa quantidade de corretor. A todo mês o Cresce colocando corretores na rua. Esse curso como corretor de imóveis, essa qualificação, né? Muito, vamos dizer assim, muito rápida, muito prática, né? Provas que não são tão... Não exige mais da ética, do posicionamento. Tá eu tenho um posicionamento que é bem polêmico. Sim. Né? Assim, o corretor, quando ele sai do curso, ele sai totalmente verde. Certo? Se a gente tivesse, como tem na OAB, uma prova, né, para poder... Acho que agora eu esqueço. Seria uma prova de proeficiência, né? Sim. Talvez boa parte desses corretores não receberiam o Cresce, porque não adquiriram conhecimento. Precisa botar um umbigo no balcão para poder ganhar essa maturidade. E por isso que eu acho que a formação de corretor ela precisaria ser reinventada. O EAD chegou na pandemia e virou a base, né? Que assim, o que era uma exceção virou o padrão, né? Então, assim, o fato de eu não estar presencial, o fato de eu não estar fazendo um estágio de verdade, deixa o corretor muito frio, certo? Aí a gente tem Eu acho que sofrido também, Guga. Sofrido, ele vai ralar muito, porque assim, a gente não está ainda numa época com muitos empreendimentos, que é o que absorve essa mão de obra mais simples. Por quê? Você tem uma consultora que preparou um contrato, você tem uma secretaria de vendas, você tem um book do empreendimento que, se o cara lê ali de trás para frente umas 3 vezes, ele vai ficar doutor naquele produto, ele vai conhecer. E aí, eu não tenho tanto produto para ofertar no empreendimento. Esse cara vai ter que vir para o avulso. Certo? Para vir para o avulso, ele não entende documentação, ele não entende de processo, ele não entende basicamente de nada. De preço, né? Principalmente de preço. É fundamental. E aí existe uma frustração, porque entra muita gente e sai muita gente do mercado. É porque o cara não consegue se manter. Se a gente for ver, o número de corretores nossos aqui, ele não é 1/3 dos corretores que estão atuando na Paraíba. Então, assim, a gente tem espaço para esse trabalho, mas a gente não tem qualificação coerente para esse profissional. Ô Guga, e você... Ana, a gente não tem quantidade de empreendimentos. Não é que todo mundo está querendo vender o alto padrão? Não é que todo mundo está querendo vender o médio padrão que não está existindo no momento? Porque Minha Casa Minha Vida está aí. E eu noto que o corretor ele não quer mais ir para extremóis, lá ralar, lá vender lá naquelas imobiliárias menores, nem assumir esse... né? E tem gente em extremóis andando de... Mas é isso que... assim, os corretores de extremóis, ele já... Existe um núcleo muito forte em Extremóis, em São Gonçalo, né? Mas o corretor de Natal, é isso que eu estou dizendo assim... Como a gente não tem produto Minha Casa Minha Vida em Natal, o cara sair daqui para ir vender Extremóis tem um custo muito alto para ele. Entendeu? E ele não vai. Não vai. Não vai, certo? O alto padrão, eu sou muito sincero. Eu vendo imóveis de valor agregado? Vendo. Mas eu não sou um corretor de alto padrão, porque o alto padrão, eu precisaria estar no melhor restaurante toda semana. Eu precisaria estar indo nas festas. É muito nichado. Entendeu? É muito específico esse corretor. E a gente tem poucos corretores que circulam o alto padrão de verdade. Né? Então, assim... Se a gente considera... Eu estou falando a nível do que eu considero. Por exemplo, um imóvel até R$2 milhões, para Natal talvez possa ser um alto padrão, mas ele não é alto padrão. Não. Certo? A gente está falando num imóvel de valor agregado maior, 6 entendeu? milhões. Então, assim, hoje, se a gente considerar um prédio alto padrão, Jardins do Potengi, né? Ele é um prédio de alto padrão. E tem a relação ali das pessoas que circulam com o dono do empreendimento. Sim. Né? Então, assim, eu vou vender uma casa no alto padrão. Não, você vende casas de bom padrão, né? Mas, assim,
Para Natal é alto padrão, Para né? Natal alto padrão. Para Né? Natal alto padrão. A gente precisa separar um pouquinho isso, mas assim, hoje todo mundo quer ser o alta performance do alto padrão. Né? E aí fica um pouquinho frustrado, porque para estar nesse meio não é... Aí foi o que a gente conversou, a pergunta que eu lhe fiz aqui nos bastidores, na coxinha, né? Guga, o que é que você disse? O mercado, rapaz, a gente está meio sem entender muito, né? Muita informação e a gente está sem entender muito. Imagina essa turma que está entrando agora, né? Se a gente já vem no mercado aí ralando, escutando, conversando com a turma, às vezes fica um pouco assim, opa, peraí, o que é que está realmente acontecendo? Dando 2 passinhos para trás, né? Para olhar. Imagina essa turma nova. Então, o que é que o Cresce está lançando curso? O que é que você diria exatamente para essa turma nova, de 3 anos para cá, né? Que é a turma que entrou assim em massa? O que é que você diria para essa turma assim? Primeira coisa, cole num cara que tem experiência. Cole, sente do lado dele, pague para trabalhar. Pague para trabalhar. Aprenda. Muito né? Porque bem. assim, umbigo do balcão é que dá experiência. É o investimento, né, Guga? Antigamente, há 10 anos atrás, o cara já entrava, já conseguia já performar, né? Exato. Agora ele precisa porque pagar. tinha menos gente, ele ia ser demandado, né? Então, assim, ele hoje... até passa no vestibular, mas aí ele tem que fazer a universidade. Tem que fazer a universidade. Paga, né? E essa universidade é paga. Então, assim, pague para trabalhar. Pague aprenda. pra trabalhar. Bote na cabeça que os próximos 90 dias vai ser de ralação, né? Ficar num escritório esperando o lead cair no ar-condicionado, tomando um cafezinho, é show, mas não vai lhe dar resultado. Você não vai ter aprendizado. Então, você precisa ralar bastante, você precisa conhecer, ler muito. Cara, assiste o Papo com Café, assiste outros podcasts, assiste o máximo, pega o máximo de informação possível, porque quando você sentar de frente para o cliente, ele vai saber muito mais do que você. Vá nos treinamentos, as construtoras, né? Procure bater na porta de cada Conheça, uma. converse, né? faça entrevista com quem está no mercado há mais tempo, troque ideia, fale com o Paulo Josué e diga, Paulo, como é que é isso aqui? Eu vou trabalhar um produto no mercado tal. Pô, quem é o especialista desse mercado aqui? Quem é o cara que trabalha no Barro Vermelho? Quem é o cara que trabalha em Ponta Negra? Buscar conhecimento. Fundamental. No mercado de carro, na época que a gente trabalhava com carro, né? Que todo mundo vendia carro também, né? A gente dizia, vamos pegar uma luz, né? Pegar luz, exatamente. Vamos pegar uma luz, né? Paulinho, a gente tá aí num tempo voado aí, Paulinho. Muito bem. Tamo aí Falta já... papo com café, né? O café isso é bom porque eu gostei daqui de sentar nessa cadeira aqui. É bacana. Você gosta de falar, né? Gosta de conversar. E eu também, né? Então, deu muito certo esse café aqui, turbinando nós dois. Mas bacana, eu fico feliz de estar recebendo esse convite aqui, né? De estar vindo aqui falando um pouquinho do papo. Isso é legal. Ô Guga, você por muito tempo liderou equipes, né? Você foi uma liderança, foi um gestor de equipe, é um gestor de equipe, um líder, né? Então, durante muito tempo você tocou essa turma. Você não acha que essa nova geração de líderes, né? Eles não estão conseguindo acompanhar, eles estão meio acomodados, não sei, mas no meu tempo, o profissional que vamos dizer assim, que me acompanhou, né, era um cara que ele veio de banco, chama-se Marcos Braga, né? Hoje ele é dono de uma administradora de condomínio, né? MD. Sim. Né? E o cara é muito bom. O cara E ele era de uma competência impressionante, ele conseguia extrair coisas assim da gente, aquela pegada que você trabalhava no sábado até o final do dia e estava doido para chegar no stand no domingo pela manhã. Né? O cara tinha esse dom de... E a gente ganhava realmente dinheiro porque fazia isso, né? E era estimulado a isso. A né? regra. E o cara, às vezes, assim, estava lá e estava do lado e às vezes não estava, mas estava ligando e parecia que tinha amor pelo aquele corretor que ele estava tratando, né? Era aquela coisa assim de você vai conseguir, eu quero que você consiga. Isso eu acho que acabou, né? Não estou vendo mais esse profissional. Veja só, Paulo, a gente
Isso eu acho que não é de agora, mas agora ganhou mais força. Porque é o seguinte, um bom vendedor, um bom corretor, ele não necessariamente será um bom gerente. E um bom gerente não necessariamente será um bom dono de imobiliária, né? E as pessoas confundiram muito isso. O melhor exemplo que a gente tem aqui é Valdomiro, da Imob. Porque ele foi um excelente gestor. Ele começou como corretor, virou gestor, mas ele é um engenheiro de produção e o TCC dele foi criar uma imobiliária. Então, hoje o cara coloca em prática tudo o que ele estudou. Ou seja, a teoria e a prática passeiam juntos na imobiliária dele. Tanto que a imobiliária dele é uma referência hoje no Rio Grande do Norte. No Brasil, sem dúvida. A Imob é um cara, né, o Valdomiro é um cara extremamente preparado. Hoje é um excelente palestrante, é um cara que dá consultoria, faz um monte de coisa. O grande problema é que um corretor que realizou bons negócios se tornou palestrante, se tornou um líder. E muitas vezes é o líder do eu faço sozinho. O cara só está figurando do lado dele, porque ele é quem tem que fazer tudo, que o cara não aprende nada com ele, né? Eu estava vendo uma entrevista do Wellington, da Movil, e ele disse uma coisa que faz todo sentido. O Wellington disse, poxa, eu vivia indo para cursos fora, eu investia pra caramba, só que eu não investia no eu ser professor. Porque eu chegava aqui com todo o conhecimento, mas eu não conseguia transmitir para a minha equipe. Não conseguia fazer nada. E aquilo, eu chegava todo empolgado, mas com pouco tempo a moral baixava porque eu não via total. Ninguém praticando o que eu trouxe, o que eu implantei, porque eu não sabia implantar. O que é que aconteceu na grande virada de chave dele? Ele começou a levar a equipe com ele para esses cursos, né? Então o cara começou, a cultura começou a ser disseminada na empresa de uma maneira muito mais global, muito mais assertiva. Então, assim, para a gente liderar, a gente precisa aprender. Precisa gostar de gente, precisa aprender a se relacionar, né? E é uma coisa que não é tão fácil. E antes da pandemia, ninguém queria abrir a caixa preta para ninguém. Todo mundo queria guardar o segredo. E hoje não, hoje muita gente abre, né? A caixa preta já está aberta. Se eu não quiser abrir, né? Eu vou estar dando um tiro no pé. Então eu preciso ter essa troca. E um detalhe, né, Guga? Essa questão de dono de imobiliária, que não consegue passar e termina trazendo uma pessoa de fora. Ele gasta com essa pessoa normalmente treina, dá o curso e o corretor cai fora, né? E isso parece que é um fantasma, né? Dentro das imobiliárias. Parece que a imobiliária ela não quer investir, né, no profissional e fica uma coisa assim meio assustadora. É porque assim, né? Quando o cara começa a fazer o seu caixa, entendeu? Eu estava dizendo outro dia na mesa, estava conversando com os pais de uns amigos do meu filho, a gente numa mesa conversando, eu disse, quando o cara começa a querer fazer meu caixa, esse negócio não vai dar certo. Normalmente eu peço para sair da mesa. Então, assim, o corretor começa a fazer o caixa do dono da imobiliária, achando que é muito fácil ter aquele dinheiro que o cara tem. Sim. Né? Aí diz, eu vou virar autônomo. Aí vai virar autônomo. Aí depois ele entende que não é fácil ganhar o dinheiro que o cara ganhava. Que o cara achava, dizer, a consultora chega aqui, paga 5%, ele me paga 2,5%, ele fica com 2,5%. Tá, e a água, e o prédio, e o investimento, e o nome, e o marketing, e uma série de coisas que tem envolvido. E a secretária, e o telefone, exato, e a energia. Então, assim... E o jurídico. Ele vai entender a pancada depois. O dono da imobiliária, muitas vezes, hoje mudou muito, né? Ele não tem a mentalidade, que eu achei que foi uma das coisas que eu aprendi fantástica. Eu digo, cara, eu vou te ensinar, porque se você passar 3 meses comigo e você for top, eu vou faturar com você durante 3 meses. Se você for embora, abrir seu caminho, abrir sua imobiliária, maravilha, mas o tempo que você passou aqui, meu amigo, você não pode ser medíocre. E às vezes o cara que contrata alguém, ele contrata o cara para o cara ser medíocre. Entendeu?
Ele não quer que o cara fature muito, ele não quer que o cara seja estrela, ele não quer essa oportunidade, ele quer que o cara fique dependente dele. Fique lá no pão com manteiga o resto da vida. Exatamente. E ele tenha 10, 15 corretores. Ele podendo ter 2 que dariam conta dos 15, Entendo. mas ele não quer. E o partilhar é algo que dentro da política, né, vem essa questão do comunismo e do capitalismo. Essa coisa do comunismo, o dividir, nem todo mundo está preparado, certo? Então, assim, quanto mais eu divido, mais eu posso ganhar, né? Sou contrário ao comunismo no sentido... Exatamente porque, assim, os caras querem que você divida o seu, mas na hora de dividir o dele, ele não quer. É uma visão distorcida, né? Então, assim... aplicada distorcida do que é. Porque o contexto é muito bacana, né? O compartilhar, o dividir, o dar igualdade é muito legal. Mas, assim, eu tenho que ter meritocracia. Também. Quem vai ganhar mais é quem produziu mais. Produziu né? melhor, né? Mas eu não posso tolir o cara de produzir, porque eu tenho que deixar o cara produzir. Sim. Né? E eu tenho que dar as ferramentas para o cara produzir. Muito bem. E essa realidade é que hoje engessa um pouco essa parte de conhecimento. Muito, porque assim, o corretor ele acaba não tendo acesso, não querendo estudar, ele quer tudo muito fácil. E não é só você botar um vídeo que você alugou um carro top, chegando numa casa maravilhosa, contratou uma equipe fantástica para fazer as filmagens. Se aquilo ali não tem autoridade, se aquilo ali não tem conteúdo, não tem sustentabilidade, o primeiro cliente que te ligar, ele vai entender que aquilo tudo é um fake news, aquilo tudo é uma fantasia que não é real. É verdade. Às vezes é um corretor de um vídeo só, né? Você vê passando assim. o mesmo vídeo. O mesmo vídeo. É melhor não fazer. Né? É melhor não fazer. Paulinho, a gente vai precisar encerrar o Papo com Café. Paulinho está estreando aqui como host aqui. E eu já disse aqui, ó, no dia que eu tiver uma dor de barriga, uma coisa assim, ó, quem pode substituir aqui o Guga é o Paulinho. Aí. Deu show aí. Para mim é fácil, porque eu já lhe conheço. Eu não me coloco numa situação delicada, não. Mas assim, eu agradeço demais a você ter dado essa ideia, né? O prazer foi meu, a gente conversa, você se abre. Eu digo, rapaz, Guga gosta tanto de conversar, mas eu nunca vi ele no outro lado, né? Foi a primeira vez aqui de eu estar aqui no Papo com Café. Fico muito feliz. Esse é um projeto que nasceu com a ideia de contar a história do meu pai. Ainda tenho esse projeto de transformar em um documentário contando a história dele, que se mistura com a história do mercado imobiliário de Natal. A gente vem fazendo um trabalho que não é fácil. 3 anos ralando, né? Tem custos, tem uma série de coisas, tem o tempo, tem muita coisa que a gente precisa equacionar para que a coisa funcione, mas eu só tenho a agradecer a pessoas como você, que foi um cara que sempre me ajudou, que sempre esteve junto comigo, que sempre, na hora que eu precisei, você estava ali pronto para me auxiliar. Então, assim, quando eu recebo um convidado aqui, saio daqui pilhado, porque a entrega é gigante. Não tenho nenhum receio de que eu venha para cá um dia e tenha feito a coisa errada, né? Eu coloco meu sentimento, minha verdade. Não estou aqui para ser um personagem diferente do que eu sou na rua, né? Eu outro dia encontrei um corretor no evento, ele fez, pô, tu é do mesmo jeito, pensei aqui que você era toda estrela, não sei o que, eu disse, pô, não sou ator de Globo, né? Eu sou o pé no chão, cara, eu sou o Guga. Estou aqui e, assim, a gente tem muitos projetos, tem muita vontade de transformar o podcast Papo com Café em algo muito mais forte e algo que contribua cada vez mais com o enriquecimento desse mercado. Muito bem, já está contribuindo, Guga. O Papo com Café é uma referência já, né? Claro que é uma criancinha ainda, são 3 anos, né? Só, tem muita gente para passar aqui debaixo dessa ponte, né? Então, já está consolidado, né? Porque ninguém consegue
ficar com o programa, um podcast durante 3 anos, no máximo 8 meses, 6 meses, 1 ano, e já fazem 3 anos. As pessoas, eu acredito que acham interessante, os empresários, é bacana investir, ajudar, né? Porque isso fomenta também o mercado imobiliário, né? Porque as pessoas que passam por aqui e que estão dando um toque, está dando, né, o feedback de alguma coisa. Então, isso é muito legal para aquele cara que está entrando hoje, que é seu corretor, né? Então, vale a pena as imobiliárias entrarem aqui, que eu não vi nenhum imobiliário ainda tirando o dinheiro do bolso para investir. Abreu Imóveis estava aqui, Ricardo, né? aqui. Mas Ricardo assim, entrou com você, né? Pegando o gancho do Paulinho aí, ó, estão abertas as cotas aí para o Papo com Café, né? Exato, porque as imobiliárias no Papo com Café abre também a oportunidade do corretor ir lá, né? Bater um papo, tentar também. E rolar negócio, né? Viu? Dá negócio, rola negócio, né? Então, é isso aí, gente. Quero agradecer aí o Café da Praça, nosso apoio aí, a gente, né? A Rentes App que está vindo aí para o Rio Grande do Norte fazer um trabalho muito bacana. De coração, Andrade Marinho, que está aí sempre com a gente, fazendo essa parceria forte com a gente, com o Privilégio Ponta Negra, ao Luciano, né? E a Luciana, que são 2 figuraças. Falar um pouquinho também aí de... Não esqueça de estar junto daquele teu amigo que está triste, está tudo isso aí. Isso é importante. Aquele amigo que não está legal no mercado, não está faturando, chama ele para almoçar, cara. O almoço custa R$25. Né? Você chega aí, não precisa Troca ser... uma figurinha, faz uma parceria. Aquele mega restaurante, mas às vezes aquele restaurante parceiro, aquele botequim da esquina. E um bom papo com um amigo café, é importante. Exato, né? Fundamental. Conheçam novos mercados, conheçam muita coisa, troquem figurinhas de verdade, auxiliem teu amigo, porque a gente só vai fortalecer o nosso mercado se a gente estiver junto. Exato. E abrindo um gancho aqui, alguns corretores entram no mercado e entram por uma porta, que é o Cresce, né? E de repente se volta contra o Cresce, né? É porque muita gente não entende, Paulo, que o Cresce, ele é uma autarquia que cuida da fiscalização da nossa profissão. Ele não é uma autarquia que na sua definição, cuide do corretor, cuide da profissionalização do corretor. Está longe disso. A gente tem Josafá aí que está fazendo um trabalho muito bacana. Maravilhoso. Mas não é a função do Cresce. Não. E sobre isso eu tenho uma ideia que no próximo episódio eu coloco para vocês, se a gente está maturando aí. E se Deus quiser ela vai dar certo. Aí sim, a gente vai poder ter uma instituição, uma entidade que vai olhar para o corretor, abraçá-lo, né? E fazer com que a gente tenha voz ativa de verdade. Muito bem, gente. Então, voltem para o Cresce, vá conhecer a instituição, vá para os cursos, né? Converse com o Josafá. Eu vivi esse momento lá, dei uma passada lá pelo Cresce, porque, né? E vi que realmente a turma lá é séria. É isso aí. Show de bola. Então, ó, esse foi mais um Papo com Café. Não, quem tem que terminar é você. Sim, claro. Você que é o cara. Aí olhando ali naquela câmera ali do meio ali, ó. Pois fala aqui, gente. fala e termina ali. Pois é, eu vou falar nessa câmera aqui, tá? Hoje encerrando o Papo com Café, com essa figura fantástica, o Guga de Macedo, né? Que é o patrono, que é o pai desse programinha aqui, que tem 3 anos, né, de idade, essa criança. E fico muito feliz, porque Guga está feliz hoje, né? Por ser entrevistado no programa dele. É isso aí, gente. Então valeu, fiquem com Deus. Esse é o Papo com Café. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Tomar um cafezinho, chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.